Cara, eu tava a fim de assistir esse vídeo, eu deixei pra assistir, né? Eu comecei a assistir esse vídeo aqui do Hiroshi. Aí eu falei, cara, eu acho que esse aqui é um tema muito legal pra gente trazer na live, porque é um assunto recorrente na seção de comentários, especialmente de quem não me conhece. Então eu acho que é importantíssimo a gente assistir juntos, discutir sobre esse vídeo do Hiroshi e, obviamente, dar moral pra um cara que tá fazendo um trabalho excelente no YouTube, que eu gosto muito, vocês sabem disso. Vocês sabem que eu gosto muito do conteúdo do Hiroshi, mas sem mais delongas, vamos direto para o vídeo de Hiroshi. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal dele, beleza? A gente vai assistir aqui, eu não pedi autorização pra ele. Não gostou, me processa, Hiroshi, tá certo? Mas na moral, se inscreve lá. Ele bateu 10k, já já ele cara, vai passar muito a gente. E eu fico extremamente feliz porque o conteúdo do Hiroshi precisa ser divulgado, tá? É muito, muito, muito da hora. Então, se inscrevam, beleza? Já se inscreveu? Agora vamos assistir o vídeo junto. Toda arte é política? Uma coisa que está muito presente no senso comum atualmente é a ideia de que existe uma suposta neutralidade, uma normalidade na forma como a arte, a literatura, o cinema e a televisão se expressam. E que tudo Você faz arte política. A arte deveria ser isenta. Você não pode colocar opinião na sua arte. Você não pode colocar política na arte. Porque isso é coisa de esquerda. Tudo que foge dessa neutralidade seria um conteúdo ideológico de forma abstrata. Até numa tentativa de tentar separar. Gente, desculpa, eu preciso avisar o Hiroshi. Já faz alguns meses que eu acompanho o canal do Hiroshi. E eu preciso avisar o Hiroshi que é o seguinte. Hiroshi, a sua estante está caindo, meu amigo. Tem muito livro nessa estante, está pesada. Pelo amor de Deus, meu amigo. Eu preciso te avisar. Essa estante vai cair a qualquer momento, cara. Desculpa, voltando pro vídeo. O que é isento de E tá caindo pra direita ainda. Volta, Hiroshi. Volta pra onde, né? Bora. política como algo bom e o que tem conteúdo político como algo. Tá torta a câmera, não a estante. Ai, ufa. Ai, que susto. Nossa, ai que bom que alguém percebeu. É a câmera, Hiroshi, é a câmera. Eu achei que era a estante que tava caindo mesmo. Então, pô, ai que bom, menos mal, né? Vamos lá. Toda estante é política. ruim necessariamente. Quando na realidade essa sensação de uma suposta neutralidade que domina o nosso imaginário é o que configura a ideologia dominante. A ideologia que conduz o pensamento da grande maioria das pessoas. E que domina também a forma como nós enxergamos a obra de arte. Porque a ideologia nada mais é do que o conjunto de representações e normas que prescrevem o que a gente deve pensar e como a gente deve pensar, agir e sentir. Ela domina no campo das imagens e, portanto, também das artes, a forma como a gente tende a decidir o que é ou deixa de ser agradável esteticamente. O que nos comove, o que nos emociona de alguma forma, ou o que nos causa repulsa. E como diz o crítico de arte John Berger nesse livrinho aqui, há diferentes modos de ver as imagens. Mas você cobriu o título do livro, ô Hiroshi, com todo respeito também, meu amigo. Ah, modos de ver. E como Modos diz de o ver, tá na crítico de arte descrição. John Berger nesse livrinho aqui, há diferentes modos de ver as imagens. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Eu sou o Hiro, artista, pesquisador, professor de desenho. Aqui eu falo sobre arte, educação e política. Se essa é a sua primeira vez no canal, já deixa um Sim, like. Se inscreve. like e tô Esses inscrito. dias alguém fez um comentário no meu Pronto. vídeo perguntando por que eu acho que tudo é neoliberal. E eu não acho nada, né? Tudo é neoliberal porque o neoliberalismo não só é o sistema econômico sob o qual a gente vive há pelo menos 40 anos, como ele também é hoje a ideologia hegemônica e predominante na nossa sociedade. É o clássico argumento. Ah, você não é de esquerda? Por que você tem celular? Ué, vive como um esquerdista aí, né? Tá ligado? Tipo assim, a gente não escolhe o sistema que a gente vive. Eu só, né, eu vivo no sistema capitalista. Eu não tenho uma escolha, tá ligado? Né? Simplesmente eu não tenho escolha. Então o meu objetivo hoje nesse vídeo é começar um breve percurso Por que será, né? para tentar esclarecer alguns termos, porque eu entendo que a forma que eu abordei em alguns vídeos anteriores pode ter gerado certas confusões. Então antes de eu falar sobre a ideologia neoliberal, que é um assunto para um outro vídeo, aqui eu vou elaborar um pouco sobre o conceito de ideologia, a partir de dois textos, sendo um deles esse livrinho incrível aqui do John Berger.
E acho interessante trazer o livro do Berger porque, ao meu ver, é um dos melhores livros introdutórios para se pensar em ideologia na arte e na produção de imagens. Porque quando a gente pega o título, né, Modos de Ver, você que desenha, agora sim. principalmente, pode pensar que se trata de um livro que pensa a arte a partir da perspectiva enquanto conceito técnico. Aquela coisa da representação a partir da perspectiva linear desenvolvida por Brunelleschi lá no Renascimento, com os pontos de fuga. Mas isso é, na verdade, uma forma, né, um instrumento de representação para algo que possa servir ao nosso modo de ver. Porque a perspectiva linear, ela adota um ponto de vista, né? Ela posiciona a nossa visão na linha do horizonte, acima ou abaixo dela. E em termos de composição, é algo que tende a passar também alguma mensagem, alguma ideia por trás da criação daquela imagem. Tem a ver com como a gente se apropria da técnica para se valer dela na produção de sentidos no fazer artístico. Ou seja, quando a gente pensa em modos de ver, é como historicamente se utilizaram as técnicas tradicionais da arte, da pintura sobretudo, para produzir imagens que pudessem conferir alguma intenção, sempre moldada pela ideologia e pelas relações de poder de cada período. Contar histórias. A gente vai se apropriar da técnica para contar histórias, né? Para colocar significado na nossa arte, né? Então qualquer decisão que a gente toma, mesmo a partir de uma referência que a gente vai usar para produzir uma arte, estamos tomando decisão sobre a história que a gente quer contar, sobre a mensagem que a gente quer passar. Então por isso, ilustração é arte. Claro que é arte. E John Berger vai fazer isso analisando diversas obras, sempre partindo do contexto histórico e político que mobilizaram sua produção, o que geralmente tinha a ver com a ideia de consumo, com a ideia de propaganda e também de dominação. Principalmente a partir da consolidação da pintura a óleo enquanto gênero artístico. O que o John Berger vai desenvolver ao longo do livro é a ideia de que isso só foi acontecer quando essa forma de expressão artística se tornou necessária para expressar um determinado modo ideológico de ver o mundo, um modo mais adequado para reforçar determinadas ideias. O crítico Terry Eagleton vai dizer sobre esse livro que o que a pintura a óleo cria é uma certa densidade, um certo brilho e solidez naquilo que ela representa, fazendo com a representação do mundo aquilo que o capital faz com as relações sociais, reduzindo tudo à igualdade dos objetos. É que eu vou ser bem honesto com vocês, eu vou falar que eu não entendi o que foi, acabou de ser dito aqui. Vamos voltar um pouquinho, que eu não entendi não. Vamos lá mais uma vez, vamos lá. Das ideias. O crítico Terry Eagleton vai dizer sobre esse livro que o que a pintura a óleo cria é uma certa densidade, um certo brilho. Será que a câmera tá torta mesmo? Acho que real tá caindo. Cara, pera um pouquinho, velho. A gente tá num momento aqui. Foco. Não manda essas mensagens no chat que eu perco muito foco rápido. Pera um pouquinho, vamos lá. O modo mais adequado para reforçar determinadas ideias. O crítico Terry Eagleton vai dizer sobre esse livro que o que a pintura a óleo cria é uma certa densidade, um certo brilho e solidez naquilo que ela representa, fazendo com a representação do mundo aquilo que o capital faz com as relações sociais. Fazendo com a representação do mundo o que o capital faz com as relações sociais. Reduzindo tudo à igualdade dos objetos. Reduzindo tudo à igualdade dos objetos. Tá. De tal forma que a própria pintura se torna um objeto, né, no sentido de uma mercadoria que pode... Tá. Eu não esperei ele me olhar o bico, galera. Tá explicado. Ser comprada, possuída. Ela não só é propriedade de alguém, mas representa também o mundo nesses termos. Se a gente pegar para ver historicamente, a pintura a óleo foi utilizada como um meio para representar e exibir propriedades, terras, objetos, riqueza, poder. Muitas pinturas de natureza morta e de retratos, por exemplo, nada mais eram do que uma espécie de catalogação de bens que essas figuras, né, que tinham possibilidade de encomendar obras de artes, possuíam. Nossa, peraí que minha mente foi longe agora, cara. Olha que doideira isso. Porque não só catalogava, né, aqueles objetos e tal, como ele mencionou, mas a própria pintura virava também um objeto de consumo, certo? Interessantíssimo. Doideira, doideira. É verdade, é. No segundo e terceiro capítulo, por exemplo, ele vai se debruçar sobre o significado da pintura do nu feminino na pintura europeia, mostrando como a representação da mulher nunca era sobre a mulher em si, mas sempre sobre como os homens olhavam as mulheres. De forma que o corpo feminino é sempre retratado de forma a servir como objeto de prazer visual pelo espectador masculino, reforçando a ideia desse olhar como uma forma de dominação. A produção artística... Olha só. Peraí, isso foi forte também, hein? O espectador masculino, reforçando a ideia desse olhar como uma forma de dominação. A produção artística, portanto, ela não é isenta de uma lógica política e social, de uma visão de mundo que se tem sobre as coisas e sobre as pessoas, sobre diferentes modos de ver, de enxergar a partir da objetificação, da posse, do domínio. Mas antes da gente avançar sobre... Caraca, essa comparação foi muito legal, cara. Essa comparação foi muito legal. Sobre natureza morta, catalogar objetos e tornar aquilo um objeto de consumo por si só, e comparar isso com a pintura de um nu feminino, né? Como aquilo se torna também não só uma objetificação, mas torna um objeto de posse, né? De poder mesmo.
sobre aquele corpo. Enxergar a partir da objetificação, da posse, do domínio. Mas antes da gente avançar sobre o livro do John Berger, eu queria conversar um pouco sobre ideologia. Essa palavra, infelizmente, ela foi completamente desprovida de significado, porque ela é usada por um monte de maluco para justificar qualquer coisa que eles não gostam. Né? E hoje em dia até ganhou ramificações e palavras ainda mais absurdas para Ideologia de gênero. um inimigo comum naquilo que eles chamam de ideologia, seja com palavras como lacração ou cultura woke. E para falar de ideologia de um jeito sério, sem essa birra neoliberaloide, eu vou partir de um artigo da professora Marilena Chauí chamado Ideologia e Educação. E as referências estão sempre na descrição do vídeo aqui embaixo. Eu vou conferir, tá? Porque eu sou... aqui, ó, vamos ver. Tá mesmo. Referência bibliográfica, toma. Para a professora Marilena, a ideologia é um conjunto de representações e de normas que prescreve o que se deve pensar e como se deve pensar. Ou seja, a ideologia é tudo que forma nossos atos de pensar, de agir, de desejar, de sentir, no sentido de forjar na cabeça das pessoas uma suposta universalidade imaginária, generalizando para toda uma sociedade determinados interesses e pontos de vista. Então a ideologia ela permeia e é representada a partir da religião, da política, da arte, da filosofia, da comunicação, da educação, do jornalismo e por todas as formas de interações sociais e materiais da vida. É importante dizer que esses são os meios de se inserir a ideologia e não a ideologia em si. A arte, portanto, ela é um instrumento da ideologia. E como a ideologia vai se proliferar... A arte é um instrumento da ideologia. A arte, portanto, ela é um instrumento da ideologia. E como a ideologia vai se proliferar, não importa muito, desde que ela cumpra o seu papel, que é privilegiar uma visão de mundo particular de uma classe social, que é a classe que domina as relações materiais. Então quando alguém vira e fala que a pintura a óleo é a melhor expressão artística possível porque ela representa o maior valor de mercado, essa pessoa ela não está se questionando sobre o que é expressão artística, sobre o que configura o valor de mercado, sobre o que e quem determina o valor de uma obra de arte e quais critérios são adotados para legitimar o óleo em detrimento de qualquer outro material. O que a pessoa está fazendo é reproduzindo um discurso sem se dar conta de que há uma ideologia por trás daquilo que é dito. Porque aquilo foi repetido inúmeras vezes ao longo da sua vida e penetrou o imaginário dela a ponto dela achar que isso é simplesmente o normal, o certo, o correto. Sempre foi assim. E a intenção disso não é só ocultar as intenções da classe dominante, de quem detém o poder, mas também de ocultar a própria noção de que nós vivemos em uma sociedade dividida em classes. Então a eficácia da ideologia, o quanto ela de fato opera e funciona numa sociedade, se avalia pela sua capacidade de produzir um imaginário coletivo em que as pessoas se reconhecem, elas se legitimam a partir das ideias que se interiorizaram, até que a gente sequer pense ou questione mais a respeito. A vitória da ideologia se dá, portanto, quando nós da classe trabalhadora reproduzimos e legitimamos o discurso da classe dominante. E no nosso contexto, isso acontece quando a gente normaliza que determinadas formas de se fazer arte são maiores e melhores do que outras, porque uma indústria, um mercado que detém... Mas aí é difícil, né, cara? Você quer equiparar ali... fanart de LOL... Vamos continuar aqui. Monopólio, investe tanto dinheiro em propaganda a ponto de proliferar suas ideias por todo o imaginário das pessoas e se tornar uma espécie de padrão estético. Enquanto a gente, enquanto sociedade, acha normal dizer que a arte brasileira, que o cinema brasileiro é ruim e que a única arte de qualidade é produzida nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, sem nunca ter de fato vivenciado a arte brasileira ou de sempre avaliar produções artísticas da nossa cultura a partir de um olhar e crivo dos estrangeiros, essa é a vitória da ideologia. Mas isso é um argumento muito raso, né, também. Tipo, se alguém fala isso, alguém leva isso em consideração? Isso é meio loucura, né, velho? De tipo, a arte estadunidense é melhor. É tão subjetivo isso. Também é... Quem fala um absurdo desse? Né? Tipo assim, sei lá. Então, segundo o artigo da professora Marilena, e que eu cito, uma ideologia é hegemônica quando não precisa mostrar-se, quando não necessita de signos visíveis para se impor, mas flui espontaneamente como verdade igualmente aceita por todos. É o realismo capitalista, né? A lógica da ideologia só pode existir e se perpetuar enquanto ela puder ocultar sua própria origem, que é a divisão social de classes. E pensando inclusive em propaganda, é dessa forma que o John Berger vai amarrar sua crítica de leitura de imagens, né? Trazendo uma reflexão que parte das obras de arte, das pinturas a óleo, né? Até a produção de imagens contemporâneas que tem sua expressão maior em termos de proliferação, né? Na publicidade. O que o texto vai propor é que, dando um passo além do que produzir a pintura a óleo em termos ideológicos, no sentido de propagar a ideia de propriedade, de riqueza e de domínio, a propaganda não vai só te vender produtos, mas também a promessa de um futuro de que você terá todas essas coisas. E assim como foi com a pintura a óleo, né, a publicidade ela depende da linguagem visual para propagar suas ideias. Porque ela é, a partir da difusão de uma crença, de uma celebração da propriedade privada e a ideia de ter, de possuir coisas, ela é a cultura de uma sociedade do consumo.
O John Berger vai dizer que, nesse sentido, a publicidade é a forma final e agonizante da arte pós-renascentista. Porque assim como na pintura os elementos das referências históricas, poéticas, morais e religiosas estão sempre presentes, na propaganda isso também acontece, com a intenção de criar um imaginário a partir da manipulação de uma cultura que, coletivamente, nunca foi de fato plenamente apreendida. Cara, assim, só pra gente colocar os argumentos de volta, assim, né? Basicamente, o que ele falou, né, baseado nesses livros, que eu achei interessantíssimo, assim, é de que o discurso de que uma arte não é política ou não deveria ser política, isso é um discurso da ideologia hegemônica, certo? Só que ele é um discurso travestido de uma isenção de opinião ou isenção de política. Por isso que a gente fala que quando você quer ser isento na política, você faz um ato político. Isso é um discurso político. Mas é um discurso político travestido de um discurso neutro, né? Esse seria o discurso neutro. O discurso hegemônico. Porque ele parece natural, porque ele está o tempo todo. A gente respira esse discurso. Certo? Interessante, né? Por isso que a gente não pode descartar esse diálogo, entende? A gente não pode assumir que, não, a gente precisa. Não vou falar de política, não vou falar sobre essas coisas, porque não existe isso, na verdade. Porque se você fala de algo neutro, você está corroborando com o discurso hegemônico. Fazer isso de forma inconsciente se torna uma inocência, de certa forma, dessa pessoa, né? Por isso que é importante a gente discutir e trazer esses assuntos pra cá. Se você fala isso sem pensar, refletir sobre o que você tá falando, achando que você tá certo, eu acho importante a gente trazer, sabe, à luz esse assunto, de verdade, assim. Vai de contra de todo jeito, então. Mas é interessante, né? Porque eu com certeza já tive essa opinião também. Já passei por essa opinião de, não, mas... eu não quero me meter nisso, eu não quero falar sobre isso. Isso a gente não discute. Isso é engraçado, né? Isso a gente não discute, mas a gente já tá reproduzindo esse discurso hegemônico, que se alinha com os interesses, especialmente da burguesia, de certa forma. Interessante, né? Se tornando cada vez mais fácil mistificar a história, inventar verdades e intenções, falsificar, moldar acontecimentos de acordo com determinados interesses. De modo a sempre induzir o espectador a um sentimento de insatisfação com a sua própria vida, não no sentido de citar um sentimento revolucionário, né, de mudança social, de melhoria coletiva, mas sempre de consumo, de mudança e ascensão social através da posse e do esforço individual. E isso dialoga também com o meu último corte, que saiu do nosso canal de cortes lá, onde eu falo que a sua felicidade também não pode depender do seu trabalho, né? É claro que no sistema que a gente vive não é uma escolha. Essa ascensão social, especialmente ligada ao capital, ela vai definir de forma inconsciente, né, essa nossa... Ela vai estar atrelada à nossa felicidade de certa forma, né? De forma inconsciente mesmo, não é uma escolha nossa, né? Mas é importante a gente tentar, como artista, assim, pelo menos, se distanciar um pouquinho disso. Especialmente quando você já tem um sucesso, digamos, em outras áreas e você é um artista, mas você não trabalha com arte. O seu sucesso como artista não pode depender de você trabalhar com certas empresas. Essa conexão, ela não faz muito sentido, sabe? Ela faz sentido quando você olha para sua vida nesse sistema e usa dessa ideologia como parâmetro para você medir o seu sucesso. Esse pensamento vai fazer sentido. Mas a reflexão que a gente traz aqui no canal várias vezes é você tentar perceber que pode ser muito além disso, né? Se você entende o contexto que você é inserido, as coisas ficam mais amenas. Eu acho, pelo menos, né? Porque muitas das suas frustrações, elas não são culpa sua. E às vezes você não vai ter como sair desse labirinto. Entende? É um labirinto que não tem saída. Não sei se eu tô sendo claro com o que eu tô falando aqui. Mas às vezes a gente se frustra, a gente se compara, a gente fica triste com a nossa evolução artística ser, às vezes, devagar demais, às vezes comparado com outros artistas que evoluíram muito mais rápido do que a gente e estão com trabalhos muito legais, com arte.
e você olha pra internet, tá todo mundo ganhando tablet, e você não tá ganhando tablet, que você não é um sucesso que nem esses artistas que estão ganhando tablet. E você não leva em consideração que o sistema é feito pra te deixar onde você tá mesmo. E que o sucesso ele vai ser completamente atrelado aos objetos. Mas ela não precisa ser assim, eu acho. Pelo menos é o que eu acredito, sabe? Interessante, né? Eu acho que, acho que dialoga muito, assim. De novo, a gente tá nesse sistema, a gente vai jogar o jogo com as regras que a gente conhece já, né? A gente não escolhe as regras, né? Mas é importante a gente só ter a consciência da onde a gente tá. Essa do tablet me surpreendeu. Como assim, mano? Você não olha o Instagram e a todo momento você vê artistas fazendo publi pra XPPen ou recebendo tablet falando que recebeu o mimo e você, provavelmente, não sei você especificamente, né, mas você olha pra aqueles artistas e fala, pô, por que não sou eu? Por que eu não tenho esse sucesso? Por ganhar eu quero ganhar um produto também, porque isso vai dizer que eu tenho sucesso para os meus pares. Entende o que eu tô querendo dizer aqui? Que loucura que é? Claro que pega as pessoas, Cledson. Claro que pega as pessoas, cara. Todo mundo se compara. Às vezes, o Instagram ele é feito pra isso. Ele é feito pra avaliar quem tem mais like, né? Mas o que eu quero dizer é como se fosse um troféu perfeito, PK, exatamente. De novo, de certa forma eu faço parte desse bolo, não ganho mimos, mas eu faço parte desse bolo porque eu falo sobre esses produtos, né? E eu não quero induzir as pessoas a comprar, eu quero fazer um review, vocês sabem do meu papo já, né? Mas a mesma coisa acontece em outras áreas. Ah, o cara que trabalha comigo comprou um carro novo, porra, que foda. Ah, e ele ascendeu na vida. E às vezes o cara tá com dívida até aqui, tá ligado? Mas a gente tem essa percepção por causa do sistema que a gente vive, tá? Mas enfim, divaguei. Ou no caso de uma suposta possibilidade de ter coisas e da suposta possibilidade disso trazer algum acesso de qualidade de vida. A publicidade, portanto, a partir da ideologia, né, com a produção de imagens, ela ajuda a compensar, a mascarar tudo que há de problemático na nossa sociedade. É impondo a sua ideologia de falsos padrões, criando demandas artificiais sobre coisas que a gente nunca precisou ter, é incitando o consumo como objetivo central da nossa vida que o capitalismo sobrevive. Toda obra de arte, toda leitura de mundo tem por trás a sua ideologia. A diferença é que em alguns casos se procura esconder essa ideologia, fingir que ela nunca existiu. E quando a gente expõe abertamente a nossa visão de mundo, isso assusta as pessoas. Exatamente. Quando é o contraditório à hegemonia, aí parece ideológico, como se essa parte hegemônica não fosse uma ideologia, sacou? Por isso que eu falei do capitalismo realista, realismo capitalista. Eu não sou muito versado, né? Eu não li exatamente esse livro, mas é o que falam de ser mais fácil você ver o fim do mundo do que você ver o fim do capitalismo, né? Não é exatamente isso? Porque você acha que o capitalismo ele é tão a única realidade que pode existir que a gente não leva em consideração que existem opções, sabe? Porque tira elas do lugar do conforto, da conformidade, do não questionamento. O que é uma tarefa difícil, de fato. Mas aí, parafraseando de novo Terry Eagleton, né? A não ser que a gente possa relacionar a arte e a cultura do nosso passado à luta de trabalhadores e trabalhadoras contra a exploração, a gente nunca vai entender de modo completo o nosso próprio presente e nunca seremos capazes de modificá-lo efetivamente. E além disso, a gente vai se tornar cada vez menos capaz de ler ou produzir textos, produzir imagens, obras de artes capazes de ajudar na criação de uma sociedade melhor. O intuito não é só produzir interpretações melhores das obras de artes, identificar uma leitura de mundo que faça sentido para cada um de nós individualmente, mas resgatar uma leitura de mundo que possa nos conduzir por um caminho livre das opressões e da exploração, por um caminho de emancipação. Obrigado por ver esse vídeo até o final, e se ele fez algum sentido para você, considere se inscrever e compartilhar com outras pessoas que podem se interessar pelo assunto. Peço também que vocês deixarem um like, um comentário, que ajuda muito na entrega do vídeo para mais pessoas. Comentários, claro, sempre minimamente civilizados e respeitosos. Todas as obras que eu citei, eu mencionei no vídeo, estão na descrição. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Hiro. Foi uma reflexão muito, muito interessante. Eu tentei dar uma traduzida sobre o que eu entendi aqui. Eu trouxe outras coisas no assunto, né? Mas eu achei uma reflexão muito legal. Ele fez a conclusão, ele acabou falando as coisas que eu falei antes, né? Mas React é assim, né? Eu não tinha assistido o vídeo ainda, mas eu gostei. Foi uma conclusão legal, assim. Mas no meio, eu fiquei meio perdidinho. Será que era exatamente disso que ele tava falando? E era exatamente do que ele tava falando. Então, muito da hora. Espero que vocês tenham gostado de compartilhar esse vídeo comigo, assim.
Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!